Pessoal, então dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho agora sobre colonização, que seria a próxima etapa do processo, tá? A segunda dentro da planta. Então, gente, colonização é entendido no manual como a expressão da fase parasítica, tá? Esse slide aqui mostra para vocês as nuances dos vírus, viróides, molicutes, bactérias, protozoários. Mas assim, o que isso quer dizer para vocês, gente? Colonização é como que as pessoas se espalham e como os fungos também vão se espalhar. Então, se a gente pensar assim, por exemplo, Carambeí é uma cidade de colonização europeia com base em holandeses. O que isso quer dizer, gente? Que veio um holandês para cá, um grupo pequeno de holandês, que se fixou ali. E o que quer dizer que ele colonizou? Quer dizer que ele construiu família, que ele construiu negócios, né? E que a cidade vai ter aquela cara daquele povo, tá? O que quer dizer colonização para o fungo, ou para a bactéria, ou para o vírus? É a mesma coisa. Como ele chegou é infecção, tá? O colonizar o que ele vai fazer a partir do momento em que aquela primeira célula ficou doente, tá? Então, a partir daquela primeira célula, o fungo, o vírus, a bactéria, para ele também continuar vivo, ele vai ter que criar danos naquela planta, porque nós temos que pensar o seguinte, gente, para esses organismos, a planta é alimento, tá? Então, da mesma forma que a gente não acha problema nenhum em matar um alcatra na pedra, um hambúrguer, um pastel, um pão, um macarrão, o que é alimento para nós, no caso desses organismos, a planta é que é um alimento. Então ele vai achar a forma de conseguir se alimentar dela. Alguns querem comer ela bem devagarinho, outros querem comer ela rápido, porque ele vai matar ela e já vai comer outra, e assim por diante, tá? Desculpa se o vocabulário estiver um pouquinho chulo, gente, é que eu quero ter certeza que todo mundo tá me entendendo, tá? Então, a colonização vai ser isso, vai ser como que o organismo vai se espalhar, tá? E aí, em função disso, é que os organismos são classificados quanto às suas relações nutricionais com a planta, que é o que eu falei num vídeo ali atrás para vocês, tá? Sobre o hábito biotrófico, enibiotrófico ou necrotrófico. Então, ele vai se alimentar só do tecido vivo, ele consegue fazer uma parte no tecido vivo e outra no tecido morto, ele prefere tecidos em decomposição, então necrosados. São 3 opções diferentes e cada um deles vai ter a sua opção, tá? Cada um dos organismos. Aí eu coloco aqui para vocês a descrição, tá? Depois eu vou passar esse material para vocês, vai ficar mais fácil para vocês verificarem. E aqui, gente, nesse slide eu acho bem bacana, porque ele vai mostrar as 3 etapas importantes que acontecem dentro da planta para que a gente evidencie o sintoma, tá? Então, aqui, por exemplo, vocês estão verificando a infecção nas 3 etapas lá, né? Então, a hora que o esporo chegou, aqui ele iniciando a germinação e aqui já ele fazendo o PEG de penetração para conseguir fazer a sua alimentação e, consequentemente, criando dano na planta, tá? Essa etapa aqui já simboliza o crescimento, ó. A partir do PEG de penetração, o fungo está se alimentando dessa célula e está mandando energia para o crescimento dele, tá? Então, aqui está crescendo o corpo vegetativo. Então, ele está se espalhando, nesse caso aqui, ele está se espalhando pela folha, por exemplo, tá? Nessa terceira etapa aqui, a gente já consegue verificar aqui o crescimento de uma parte que a gente chama de reprodutiva. Então, essa é a parte, cada bolinha dessa é um esporo que está sendo simbolizado aqui, que vai estar sendo fabricado pela planta, pelo fungo da planta, tá? Então, aqui demonstra para nós o início do processo infeccioso, tá? O processo de colonização e o processo de reprodução, que é a nossa próxima etapa de conversa, tá? Então, aqui ele está mostrando para nós essa etapa acontecendo superficialmente. Então, imaginando aqui que a minha mão é uma folha, é o processo que vai estar acontecendo na superfície da folha. E aqui ele já está mostrando uma colonização mais avançada, quando ela adentra o tecido, tá? Então, ela pode acontecer das duas maneiras. E nessa foto aqui eu estou simbolizando para vocês uma forma que a gente chama de sistêmica, que alguns vírus têm de ser transmitidos pela planta, tá? Alguns deles vão fazer um dano que a gente chama de dano local, que ele vai criar uma área lesionada, então vai simbolizar pra gente que ele está presente, mas ele só vai ficar ali, tá?
que vão existir outras situações, dependendo de vírus a vírus e de vetor a vetor, em que esses vírus conseguem ir se espalhando. Então aqui a gente pode ver a evolução do sintoma, tá? Como aqui também a gente consegue perceber pelo escurecimento aqui do desenho, tá? Então, dependendo do vírus, da onde esse vírus consegue entrar via vetor, ele via corrente, xilema e floema, que seria a nossa corrente sanguínea, ele vai conseguir circular na planta e por onde ele circular, esse patógeno vai estar sendo disperso, tá? E aí a gente entra na etapa da reprodução, gente, tá? Então, a reprodução, ela antecede a fase de disseminação, né? Então, é responsável pelo aumento do inóculo, se a gente estiver falando em fase secundária, que não precisa passar pela fase de sobrevivência. E, então, nesse processo, quando ela estiver nessa etapa reprodutiva, é que a partir daí a gente vai conseguir evidenciar visualmente os sintomas, tá? Os locais de produção desses agentes, então, disseminadores, podem acontecer tanto no interior da planta quanto na superfície. Então, vai depender se o dano... Vai depender se o dano acontece na raiz, no caule, na folha, no fruto, tá? Se ele está acontecendo na planta viva, se ele está acontecendo na planta em decomposição, no caso do plantio direto, né? Na palhada, tá? E nesse sentido, fica definido para nós uma palavrinha bem importante chamada período de latência, tá? Então, o período de latência é definido como um período de tempo decorrido entre a inoculação, que é o contato entre o patógeno e o hospedeiro, e o aparecimento das estruturas reprodutivas, tá? Então, o período de latência é um período de infecção mais colonização, tá? Esse período de latência, gente, eu acho que a gente poderia estar falando do coronavírus, que vocês entenderiam, mas eu acho que o que fica marcado mais claramente na memória de todo mundo, ainda mais para quem participou aí dos anos 80, talvez não seja a grande maioria de vocês, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Então, por exemplo, na minha juventude, no final da minha adolescência, no final da minha infância, início da minha adolescência, tinha um cantor muito famoso, que eu acredito que todo mundo conhece, era o Cazuza, tá? E o Cazuza foi um dos primeiros cantores brasileiros, artistas brasileiros, que morreu vítima da AIDS. Para quem já assistiu o vídeo do Cazuza, tanto vídeos no YouTube quanto o filme dele, conseguem ver esse acompanhamento da doença. E depois tiveram outros artistas, como por exemplo Renato Russo, que também acredito que tenha atingido todo mundo. Mas o que fica muito claro no início da AIDS, gente, ou na explosão da AIDS? Ela era uma doença causada por vírus e que não tinha cura, como é o caso de todas as doenças ocasionadas por vírus. No caso dos seres humanos, gente, no decorrer da história, ainda foi se desenvolvendo algumas vacinas, por exemplo, que nos protegem sobre algumas viroses, nós como seres humanos. No caso das plantas, a gente não vai ver essa mesma realidade, tá? A gente consegue ver o melhoramento genético agindo, tá? Que seria como se fosse a nossa vacina. Mas a gente não tem outra ferramenta, se o melhoramento genético não conseguir bloquear isso, que a planta consiga se imunizar de viroses, tá? E aí, o que eu queria falar com vocês sobre o período de latência? O Cazuza foi um caso de AIDS e vocês devem conhecer diversos outros tipos. E hoje é muito comum que talvez a gente esteja convivendo com pessoas que sejam portadoras do HIV positivo e que a gente não tenha essa noção. E por que no Cazuza ficou tão evidente? Porque talvez a doença tivesse assolado ele de uma maneira diferente e ele viveu todos os sintomas da doença, como por exemplo ficar muito magro e ficar muito doente com muita sequência. Inclusive ele fazia shows com balões de oxigênio porque os pulmões dele já estavam parando em função de doenças, tá? Então assim, gente, aonde que eu quero chegar com vocês nesse assunto? Do período em que o Cazuza foi infectado com o vírus da AIDS até o momento em que ele desenvolveu os sintomas e a partir daí os sintomas foram evoluindo até levar ele à morte, é o que a gente chama de período de latência, tá? Então, em algumas pessoas, o período de latência pode durar uma vida inteira. E em alguns momentos pode ser muito curto. Então, por exemplo, não sei se foi com a turma de vocês que eu comentei ou não, mas eu tive um problema chamado herpes zoster. Eu até tenho marcas aqui no meu pescoço, no ombro, ainda das feridas, né, que ele gera. Então, o que ele era? Quando eu tive criança, eu tive sarampo, e mesmo eu tendo curado da doença, o vírus ficou incubado em mim.
E quando minha imunidade baixou demais e eu tive um estresse muito alto, ele se pronunciou na forma de uma outra doença chamada herpes zoster, tá? Então eu não peguei de ninguém, é um negócio que já estava em mim, poderia nunca ter vindo à tona se eu não tivesse me estressado demais. Mas como houve o estresse, ele se pronunciou. Então vamos imaginar lá que eu fiquei ali com 10 anos com sarampo, por exemplo, e que hoje eu tenha 40, já tenho quase. Então ele ficou aí praticamente 30 anos incubado em mim, e essa incubação a gente chama de período de latência. Deu para entender, galera? Então eu tô tentando trazer pro lado humano porque fica mais fácil da gente visualizar, mas na planta é exatamente da mesma forma, tá? Então aqui eu coloco para vocês, ó, quanto maior o tempo decorrido, deixa eu trazer para cá, entre a inoculação e a reprodução, menor vai ser o número de gerações produzidas por ciclo do hospedeiro, e quanto mais curta for a latência, maior será o aumento de gerações do patógeno por ciclo hospedeiro e maior a velocidade da epidemia, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, gente? Existem duas formas de ciclo na planta. A gente chama de monociclo, que é um patógeno que ele vai levar... ele só vai acontecer em um momento do ciclo de vida da cultura. Ou eu tenho um patógeno chamado de policíclico, que ele vai ter vários ciclos no decorrer da vida da cultura. E nisso o ponto de latência está bem definido. Se o período de latência for curto, eu consigo ter vários ciclos. Se ele for longo, só consigo ter um, tá? Então eu vou dar dois exemplos que são bem claros sobre monocíclico e policíclico. Monocíclico seria o caso, por exemplo, da giberela no trigo, gente. Ela só entra no florescimento, então é naquela parte da planta que ela vai agir, em qualquer outro estágio ela não vai. E se as condições climáticas forem favoráveis para o fungo naquele momento. Se a planta estiver estressada com o clima, não vai acontecer a doença, tá? E o caso, então, do policíclico seriam as ferrugens, que a cada 5, 7 dias eu tenho um novo ciclo da doença, porque o período de latência dela é bastante curto. Claro? Então, só estou olhando aqui, por infecção latente, entende-se a ocorrência de uma infecção sem o aparecimento de sintomas, tá? Então, aqui, gente, fatores que vão influenciar na reprodução, né, nessa etapa de reprodução do esporo. Já falei para vocês o período de molhamento foliar, então, sem água, serão pouquíssimos os patógenos que vão conseguir dar início ou prosseguimento nessa fase, mas eles existem, tá? Lembra lá que o oídio é um dos fungos que gosta de pouquinha água, ele tem que ter um requerimento mínimo de água para dar início ao processo, mas ele vai muito bem em períodos secos. E a temperatura, que aparece logo na sequência, é o que ela dá velocidade na epidemia, gente. Então, a água é o que define se eu vou ter ou não vou ter. A temperatura vai me dizer o quão mais rápido ou o quão mais lento essa epidemia vai acontecer, tá? Aí a literatura também fala de luminosidade, tá? Mas ela é mais difícil da gente conseguir visualizar. E o estado nutricional do patógeno também influencia. Eu espero que para vocês isso seja lógico, visto que lógico que uma planta desnutrida vai ficar doente com mais facilidade. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais forte ela tiver, não é que seja mais difícil, melhor ela vai trabalhar os mecanismos que ela já tem naturalmente, tá? Mas se ela for suscetível ao patógeno, a doença vai acontecer, é fato, tá? Aqui eu coloquei para vocês um quadro, gente, que ele demonstra um patossistema. Então, o patossistema é quando eu estudo a doença associada à cultura, tá? E ele está me dizendo quantas horas de molhamento foliar eu preciso para que a infecção inicie e em quantas horas eu já vou ter esporulação. Esporulação é formação de esporos. Então, esporos vamos imaginar assim, o estágio final da reprodução. Se ela formou esporos, a reprodução cumpriu seu papel. A partir dali vai disseminar aqueles esporos, tá? Então, no caso da Phytophthora infestas, que a gente já falou em sala várias vezes, no caso da batata, o período de infecção precisa só de 3 horas de molhamento foliar. E com mais 7 horas, eu já tenho o patógeno esporulando. Isso quer dizer, gente, que se um produtor visitou a sua lavoura lá por 5, 6 horas da tarde, as condições climáticas foram favoráveis, foram essas, tá? Numa noite de sono, quando ele voltar, a lavoura dele já está toda disseminada de esporos, porque o esporo já foi capaz de infeccionar e esporular na planta em 10 horas, tá?
Então vocês entendam o quanto que a Phytophthora infestans ela é realmente grave. E aqui eu tenho outros exemplos para vocês que são um pouquinho diferentes. Mas veja que o máximo de esporulação que eu estou colocando aqui para vocês são 16 horas, gente. Então isso demonstra o quão grave realmente é essa situação, tá? E aí aqui eu coloco um slide de resumo, tá, desses processos. Então aqui está o processo da sobrevivência, ele não tem subprocesso. Os mecanismos envolvidos são as estruturas, as atividades saprofíticas, as plantas hospedeiras e os vetores, tá? Com relação à disseminação, eu tenho os processos, os processos de liberação, dispersão e deposição, que é se a liberação vai ser ativa ou passiva e quais são os agentes que vão nos ajudar na dispersão desse patógeno. A infecção, né, que a gente deixou muito claro ali as possibilidades de aberturas diretas, indiretas, que seria o ferimento, ou a forma direta propriamente dita, que é o patógeno chutar a porta e entrar com tudo, tá? A questão da colonização, que pode ser intercelular ou intracelular, que ela vai acontecer dentro ou fora. E a reprodução, que a gente comentou ali de tudo que envolve a reprodução, e a gente não falou no fato básico, que reprodução de patógeno, gente, ela vai ser sexuada ou assexuada, e alguns fungos ainda possuem essas duas possibilidades, de ser sexuada e assexuada, tá? No caso de bactérias, o tipo de reprodução é chamado de uma maneira diferente, normalmente é por bipartição, as viroses vão ser por clones, né? E os nematóides vai ser uma reprodução sexuada, eles são animais, então eles vão ter que cruzar macho e fêmea para conseguir dar prosseguimento aos seus processos evolutivos, tá bom? Gente, espero que tenha ficado claro para vocês essa etapa, tá? E eu já vou mandar um outro áudio pra gente bater um papinho sobre isso e aí pensar numa outra tarefa. Bacana? Tamo junto!